uma séria advertência sobre a vanglória. Para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 1 a 6, e depois os versos 16 a 18. Nós temos na projeção o texto, mas vou esperar um pouquinho para aqueles que preferem ler aqui, embora esteja cortando um pouquinho aqui o final da projeção aqui no texto, tá bom? Mas você pode ouvir, você pode ler na sua Bíblia também, aí no seu lugar, tá bom? Então, uma séria advertência com relação à vanglória, é um tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, à luz do texto de Mateus capítulo 6, versos de 1 a 6, depois de 16 a 18. Vamos lá? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Vamos avançar agora para o verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Que a palavra de Deus fale no nosso coração mais uma vez essa noite. Que a palavra de Deus, e Deus pelo seu Espírito, aplique cada palavra, cada vírgula, cada acento dessa palavra tão preciosa no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante, né, a gente falar sobre a questão da vanglória, sobretudo porque a vanglória ela pode ser considerada um pecado muito grave. Embora assim, a vanglória, ela não faça parte do rol dos 7 pecados capitais, parece que lá, muito atrás da história, lá na igreja ortodoxa, né, algumas lideranças da igreja ortodoxa, elencaram a vanglória como se fosse o 8º pecado capital. É interessante isso porque, talvez, de todos os pecados capitais, ou de todas as listas de pecado, parece que a vanglória é o único pecado que precisa de uma virtude para existir. Porque assim, né? Você vai se vangloriar de quê? Você vai se vangloriar de alguma coisa boa que você fez. Você vai se vangloriar de uma boa ação que você prestou. Você vai se vangloriar de uma boa atitude que você possa ter. De um bom feito que você venha a realizar. Daí, né, algumas pessoas sustentarem que a vanglória talvez seja o único pecado que precise de uma virtude por trás para poder existir. É interessante isso porque, falando da vanglória, desde muito pequenos nós somos incentivados, por assim dizer, a buscarmos algum tipo de recompensa, né? Porque a vanglória tem muito a ver com a forma como os outros olham para a gente. Tem muito a ver com a forma com que as pessoas olham para nós e nos valorizam por aquilo que nós fizemos. É interessante que desde pequenos, né, nós fazemos muito isso com os nossos filhos. Se nossos filhos comem tudo, parabéns, porque você comeu tudo, você é um ótimo garoto, você é uma ótima menina. Se não comeu tudo, você não é uma boa criança porque você não comeu tudo.
Se os nossos filhos tiram uma boa nota na escola, o que a gente faz? Parabéns, porque você tirou uma ótima nota da escola. Ah, mas se a criança não tira uma boa nota na escola, o que nós fazemos? Repreendemos, recriminamos, brigamos, e a criança passa a ser uma criança não tão boa assim. Então, isso é tão interessante porque mesmo em situações onde aparentemente, a pessoa seja obrigada, por assim dizer, a ter um bom desempenho, porque falando friamente, comer tudo é uma obrigação que a gente tem, ou comer bem, é uma obrigação que a criança tem. Tirar uma boa nota para uma criança que só estuda, é uma certa obrigação ela tirar boa nota dentro de um equilíbrio, sem pressões que muitas vezes nós exercemos sobre os nossos filhos. Mas o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que muitas vezes nós valorizamos excessivamente algumas coisas e os nossos filhos vão crescendo sempre na perspectiva do mérito. Então, para valerem alguma coisa, eles precisam demonstrar com as suas atitudes que são bons para receberem algum tipo de elogio. Eu não sou contra elogio, irmãos. Pelo contrário, se você quiser me elogiar, pode elogiar, tá bom? Assim, eu não sou contra elogios, mas às vezes nós vamos criando uma cultura que faz com que a nossa dependência, ou melhor, nós vamos criando uma dependência da valorização, do elogio, e quando isso não acontece, o nosso emocional sente. Nós sentimos quando o outro não olha para a gente e reconhece aquilo que a gente faz. E sabe o que está por trás disso tudo? Na verdade, é a nossa necessidade de sermos amados. Porque tem uma coisa interessante, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que foi demais. Tem uma coisa interessante, é que, na verdade, a nossa busca é por amor. O ser humano tem uma fome de amor, tem uma sede de amor. Mas o problema é que, como muitas vezes nós não nos sentimos amados, nós buscamos ser admirados. Como muitas vezes nós não percebemos o amor do outro por nós, pelo menos o amor que nós gostaríamos que o outro sentisse por nós começamos a fazer coisas buscando o reconhecimento e a admiração do outro por nós. Então é mais ou menos assim: poxa, eu queria que a minha mulher me amasse. Minha mulher me ama, tá, gente? Eu tenho certeza disso. Eu queria que a minha mulher me amasse, mas eu acho que ela não me ama. Então eu vou melhorar a minha performance profissional, eu vou melhorar a minha performance como, sei lá o que, no esporte ou qualquer outra coisa. Eu vou buscar ser admirado por ela, porque na verdade eu percebo que ela não me ama pelo menos como eu gostaria que ela me amasse. Então, o que acontece é que nós, por conta de uma carência e por conta de uma sede de amor que nós temos na nossa alma, nós acabamos buscando o tempo todo sermos admirados por aquilo que nós fazemos. Mas o que está por trás disso, eu repito, é uma necessidade que nós temos de sermos amados pelas pessoas. E aí é interessante isso, irmãos, porque fora do reino de Deus, o que acontece é que, na verdade, as pessoas são valorizadas por aquilo que elas fazem. Tem jeito, Você veja só, no âmbito profissional, as suas realizações, você vai valer pelos resultados que você dá, fora do reino, fora de um ambiente onde a graça prevaleça. O que acontece é o seguinte: não importa o seu caráter, não importa o que você é diante de Deus, não importa o que você é como homem e mulher de Deus, o que importa é o que você realiza, o que importa é o resultado que você dá, e você vai valer por isso. E o que acontece, o que é que muitas vezes nós acabamos trazendo isso para a nossa vida religiosa. E a sutileza da vanglória religiosa, ela acontece justamente porque atividades religiosas, elas são muito valorizadas. Já parou para pensar nisso? Como que pessoas aparentemente espirituais, em alguns contextos, são muito valorizadas? Olha aquele irmão como ora muito, Ele gasta 3 horas de oração por dia. Olha aquela pessoa como fala bem, como que ela evangeliza bem, como que ela se coloca bem. Olha como aquela pessoa, ele é um líder maravilhoso. Trazendo para o mundo religioso, as atividades religiosas são muito valorizadas. E há uma sutileza muito grande aqui com relação à vanglória, porque às vezes nós começamos a achar que nós somos importantes por aquilo que nós fazemos no reino de Deus.
É interessante porque João Cassiano, já está aqui, um dos pais da igreja, ele diz que aquele que não seja tomado pelos vícios da carne pode ser o mais vulnerável à vanglória. Sabe o que João Cassiano está dizendo? Pode ser que o sujeito que não seja tomado por alguns vícios da carne, como eles chamam, né? Por alguns pecados, como a gente costuma ver, como os pecados mais graves por aí, essa pessoa seja mais suscetível à vanglória. Sabe por quê? Eu sou santo. Eu não peco. Eu vivo uma vida de santidade. Eu vivo uma vida de pureza. Eu não falo como os outros. Eu não pego como os outros. E pode ser que pessoas que não praticam algumas coisas do que, entre aspas, os piores pecadores fazem, essas pessoas sejam tomadas pelo vício, pelo pecado da vanglória. Interessante, tem uma frase que eu não sei de quem é o autor, que diz o seguinte: existe uma diferença entre o prazer humilde de se tornar uma pessoa melhor e mais santa pela graça de Deus e o prazer orgulhoso de se achar superior aos outros. O orgulho não se compraz em crescer em santidade, mas em crescer na capacidade de se sentir superior. Olha aqui que esse autor está falando, o autor dessa frase. Existe uma grande diferença, porque você pode sentir um prazer sincero de crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero evoluir espiritualmente. E é justo, é lícito você buscar esse crescimento para a sua vida. Agora existe uma grande diferença desse prazer humilde de se tornar uma pessoa melhor e esse prazer orgulhoso de querer ser melhor para sobressair o outro. Esse é o problema do religioso. Esse é o problema do fariseu. O fariseu, ele quer ser uma pessoa melhor, ele quer ser mais santo, não para glorificar a Deus, mas para sobressair aquele que está do lado dele, para fazer com que o outro se sinta cada vez menor diante dele. E para a gente avançar um pouco, existem alguns sintomas da vanglória. E aqui, talvez eu e você possamos fazer um exercício essa noite para identificar se o nosso coração tem sido assaltado ou não por esse sentimento, por assim dizer, da vanglória. Eu evito que as pessoas saibam dos meus fracassos e derrotas. Já viu isso? Tem gente que só conta vitória. Tem gente que é incapaz de chegar em público e falar: rapaz, eu me arrebentei. Cara, eu tomei a decisão errada, cara. Pô, eu achei que eu podia ir por ali. Irmão, eu quebrei a cara. Tem gente que não, o cara tá sempre no salto, né? Parece que tem hoje assim, bonitinho. Pô, tirar esse negócio, eu quero ficar bonito, mas não tem jeito, né? Pô, vim pra cá de blazer hoje, pra mim ficar bonito, né, cara? Eu tô suando aqui pra caramba. Oi? Pô, eu vou botar de novo então. Mas então, tem gente que tem uma dificuldade muito grande de chegar e falar das suas mazelas. Fala das suas doenças. Fala dos seus problemas. Eu assim como pastor, na Pinheiro, eu cheio de dedos, mas Pinheiro, assim, você... Eu quero pedir para a igreja orar por você. Pô, pastor, vai e fala tudo, pastor. Eu preciso de oração da igreja. Eu preciso dos irmãos, então vai e fala. Porque tem gente que não gosta. Não, olha, estou falando para você, não conta para ninguém não. Quero que ninguém saiba por enquanto. E não sei o quê. Tem gente que, sabe, tem gente que não fala. Um glória que está sempre por cima. Mostrando que não é. Sempre achando que as pessoas têm que ter um olhar para ele, olhar como ser uma pessoa suprema, valorosa, e acha que não falando dos seus problemas, das suas dores, das suas crises, isso de alguma forma vai fazer algum efeito. Mas tem o contrário disso, isso é muito sutil. Eu busco sempre dar publicidade ao meu sofrimento, ou aos meus sofrimentos, porque tem um detalhe, né? A vanglória, ela também muitas vezes se apresenta numa atitude de autopiedade, onde eu conto para todo mundo a minha dor, o meu sofrimento. Sabe para quê? Para que as pessoas olhem para mim e me vejam como um sofredor resiliente, um sofredor que supera, um sofredor que merece, que precisa da graça, da piedade, do olhar de misericórdia do outro. Isso também é vanglória. Porque se por um lado tem pessoas que não falam e se vangloriam disso, tem gente que se vangloria por sofrer, porque está sempre querendo o olhar piedoso do outro sobre ela. E ela se vangloria por ser um coitado que precisa da misericórdia de Deus e do outro. Nas minhas conversas,
Eu gasto o maior tempo falando de mim e dos meus feitos. Já viu isso? Cara, você começa a conversar com o sujeito, aí tá falando de futebol, o cara ele vai dar um jeito, vai dar um nó na conversa, uma curva, vai trazer a conversa para ele. Ele vai dizer da viagem dele, para onde ele foi, dos feitos dele, do trabalho dele, das experiências dele. E a conversa começa a girar somente em torno dele. O sujeito está sempre com a necessidade de falar dele, daquilo que ele é, daquilo que ele faz, e não sei o que. É impressionante. Estava esses dias na escola das crianças lá, revendo a apresentação da Maria Clara. Da Maria Clara da escola. Eu estava, não sou fofoqueiro, tá, gente? Não sou fofoqueiro. Estavam conversando aula atrás de mim, eu estava ouvindo, não tinha jeito, né? Aí tinha uma outra falando, porque eu fui para Buenos Aires, né? Não, era história, não tinha nada a ver com a história de contar da viagem, né? Mas ela estava falando de uma impossibilidade, de um pai participar de não sei o quê, até que ela chegou na viagem dela para Buenos Aires. E é tão interessante isso, né? Porque ali você percebe nitidamente, né? A necessidade da pessoa dizer que foi para Buenos Aires, contar para todo mundo, né? Isso tem a ver com esse sentimento de vanglória. Tem a ver com esse sentimento, com essa postura, muitas vezes, da gente precisar que o outro saiba dos nossos feitos, das nossas realizações, para nos valorizar. Avançando, sempre que faço algo bom, quero que os outros fiquem sabendo. Já viu isso? Irmãos, quantas vezes eu ajo de uma forma piedosa, ajo de uma forma para ajudar alguém, e lá no fundo eu fico querendo a plateia. Lá no fundo eu fico querendo que as pessoas saibam. Eu fico querendo que vocês saibam o que eu fiz. Eu fico querendo que os outros saibam o que eu fiz. Sabe por quê? Em nós, infelizmente, habita esse pecado e muitas vezes nos domina o pecado da vanglória, onde o tempo todo a gente quer dar publicidade aos nossos filhos. Não pode. Se você e eu somos pessoas que, quando fazemos o bem, nós não nos contentamos em que somente Deus fique sabendo, e nós queremos que todo mundo saiba, o bichinho da vanglória já picou a gente. Agora, como que Jesus trata a vanglória? Uma boa pergunta para a gente fazer nessa noite. Como Jesus trata o pecado da vanglória? Primeira coisa, Jesus ele adverte, ou como ele trata, ele adverte de forma muito dura. Ele vira para os seus discípulos, para os seus ouvintes e fala: tenham o cuidado, alerta, tenham o cuidado. E se Jesus ele fala para os seus discípulos terem cuidado, é porque esse pecado, uma vez dominando o nosso ser, pode ser altamente destrutivo para a nossa vida espiritual, como para a nossa vida pessoal, emocional, como um todo. Então Jesus vai vir de forma dura, numa palavra dura para os seus discípulos, dizendo: tomem cuidado. É interessante porque Jesus ele vai falar de 3 áreas nas quais nós precisamos redobrar a atenção. Ele vai dizer no texto que nós lemos da questão de dar esmolas, a oração e o jejum. Isso é interessante porque lá no tempo de Jesus, na sinagoga do século I, ou a sinagoga do século I, já trabalhava com a ideia da assistência social, que hoje é utilizada em muitas igrejas. Então as pessoas, elas iam até o líder da sinagoga e elas contribuíam com algum dinheiro para ajudar os pobres do primeiro século, que, como nos nossos dias, eram muitos, né? E aí que acontece o seguinte: muitas pessoas, elas acabaram se tornando pessoas muito valorizadas na sinagoga. Sabe por quê? Porque elas chegavam diante do líder da sinagoga e contribuíam com quantias significativas para a ajuda aos pobres. Mas o problema é que elas faziam isso e buscavam o reconhecimento pelos seus feitos. E Jesus vai dizer: tomem cuidado quando vocês derem esmolas. Então, 3 áreas: dar esmolas, oração. Havia uma prática farisaica, ou entre os judeus, muito comum, de oração nas praças. Eles iam para as praças públicas e oravam em alta voz para serem vistos por todas as pessoas. E Jesus está dizendo: tomem cuidado ao dar esmolas, tomem cuidado com essa oração pública, que é muito mais uma oração para que os outros vejam do que propriamente que Deus ouça, e tomem cuidado para que vocês não jejuem de forma a simplesmente demonstrar para os outros que vocês estão jejuando. Então, 3 atitudes, 3 áreas que Jesus é enfático quando ele diz: tomem cuidado
com aquilo que vocês estão fazendo. Agora, como nós podemos vencer a vanglória? Em primeiro lugar, conscientizando-nos de que tudo o que fazemos acontece na presença de Deus. Queridos, que coisa maravilhosa. Entenda uma coisa nessa noite. Deus está vendo tudo. Tudo que você faz, tudo que eu faço, quer bom, quer ruim, é feito na presença de Deus. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Deus está vendo tudo e Deus está registrando tudo o tempo todo. Claro, né? Não naquela perspectiva da musiquinha, né? Que a gente sempre dá cuidado, olhinho com que olha, cuidado, mãozinha com que toca, sei lá, né? Aquele terrorismo, não é isso. O que eu queria que você entendesse nessa noite é que, meus irmãos, uma das formas que a gente tem de vencer a vanglória é a gente entender que quando eu faço uma boa ação, o mais importante não é saber se o irmão está vendo, se a pessoa do lado vai reconhecer, mas é saber que a minha atitude está sendo vista por Deus, está sendo olhada por Deus, está sendo contemplada pelo próprio Deus. Sabe por quê? Como eu falei para vocês, porque Deus está em todo lugar. E meus irmãos, essa deve ser a maior motivação para nós buscarmos a santidade. Sabe por quê? Deus está presente. Eu não tenho que ser santo para o irmão ver. Eu não esqueço, uma vez eu tinha uma igreja que eu frequentava, muitos anos, adolescente ainda, e eu não esqueço aquela cena, era aquela igreja que trabalha, a gente tem a caixinha aqui, né? Lá é aquelas salvas de pano vermelhas, sabe? Assim, como é que chama aquilo? Você tem um carro, é salva, né? Aí uma vez, rapaz, impressionante, o sujeito, ele pegou assim, não lembro, era outra moeda ainda, ele pegou um monte de notas e fez um leque assim, ele abriu um leque, a pessoa passou, o diácono passou, ele abriu aquele monte de dinheiro assim, né, como um leque, aí botou assim, levantou assim, para todo mundo ver que ele estava dando dinheiro. Aí, sabe o que acontece? É a necessidade de ser valorizado por aquilo que faz. Mas sabe qual é a maior motivação dele de santidade, de vida com Deus? O meu Deus está aqui. O meu Deus está vendo quando eu dou esmolas, o meu Deus está vendo quando eu oro, o meu Deus está vendo quando eu jejuo, o meu Deus que habita todos os lugares, que é Senhor, que governa o mundo, que está presente nesse lugar, mas amanhã vai estar presente dentro do ônibus, dentro do carro ou no meu local de trabalho. É na presença desse Deus que eu vivo e é para Ele que eu faço. Quando a gente alimenta a consciência da presença de Deus na nossa vida, a gente faz para Ele. Se Deus está aqui vendo o que eu faço, por que eu vou me preocupar em demonstrar para o outro o que eu estou fazendo? Então, primeira coisa é conscientizarmos de que tudo que fazemos acontece na presença de Deus. Mas ainda, alimentando interesse pelos galardões celestiais. Meus irmãos, a gente fala um pouco de galardão, não é verdade? Essa semana eu me deparei com esse texto e eu me deparei com a questão do galardão por uma razão muito simples. A gente busca tanto o reconhecimento do outro, a gente faz coisas para sermos valorizados pelo outro, para sermos amados pelo outro, para sermos reconhecidos pelo outro. E o que acontece é que a palavra de Deus diz que Deus tem galardões reservados para aqueles que fazem coisas para Ele. Agora é bem verdade que a Bíblia não fala muito a respeito da questão do galardão, né? O galardão é uma coisa assim meio obscura. Ninguém sabe o que é. A gente sabe que é um presente, não é verdade? A gente sabe que galardão é uma coisa boa. Então, sobre galardões, pouco se sabe sobre eles. Porém, o Novo Testamento nos incentiva a buscá-los. O próprio texto que nós estamos lendo hoje, vamos ver daqui a pouquinho, vai nos incentivar a buscarmos os galardões de Deus. E uma outra coisa sobre galardão é que aqueles que buscam galardões diante dos homens, nunca poderão recebê-los diante de Deus. Pessoas que vivem na vanglória, ou buscam a vanglória, o reconhecimento do outro, fazem para serem reconhecidos pelo outro, dificilmente alcançarão o galardão. Porque o galardão nós recebemos quando fazemos coisas para Deus, para que Deus reconheça aquilo que a gente está fazendo. Agora, meus irmãos, os galardões são bênçãos de Deus. Não sei se vai ser uma casinha especial no céu, Ricardo, não sei. Não sei se vai ser um lugar na arquibancada ali, mais próximo. Não sei o que vai ser. Mas a Bíblia fala que é algo bom. É um presente de Deus
é uma dádiva de Deus, é uma recompensa de Deus por aquilo de bom que nós fazemos no mundo para Ele, não buscando o reconhecimento daqueles que estão ao nosso redor. Olha só, no verso 1, o que Jesus fala? Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. É claro o texto. O texto fala que tem recompensa. Agora, não é recompensa para hoje. Isso aqui, Jesus está falando de galardão. Está falando de recompensa futura, de presente futuro de Deus. Claro, às vezes, coisas boas que nós fazemos têm consequências. Se você faz uma coisa boa aqui, você planta, você colhe. Tem uma lei natural e espiritual para as suas ações. Mas é óbvio que a promessa de Deus é espiritual. É do mundo espiritual. Tem a ver com a eternidade. E aqui nesse texto, no verso 1, há um incentivo para que nós façamos coisas para Deus, não buscando o reconhecimento humano, e esse Deus que observa tudo, que conhece o nosso coração, Ele nos recompensará com o seu galardão por conta da nossa atitude. É a promessa de Deus. Portanto, irmão, quer fazer coisa boa para o próximo? Faça. Você vai estar ajudando o próximo, vai estar cuidando da pessoa que Deus colocou para você cuidar, mas em última análise, faça isso para a glória de Deus. Faça isso porque você vai ser presenteado por Deus. Deus tem uma recompensa para os seus filhos que entendem essa verdade. Como vencer a vanglória? Não trombeteando as boas ações. Olha só, impressionante isso no verso 2. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês querem aplausos? Vão aplaudir vocês? Tudo que vocês esperam das ações de vocês? Então toma. Parabéns, você é um bom homem, você é uma boa mulher, você é piedoso. Acabou. Mas Jesus está dizendo o seguinte: cuidado. Cuidado para vocês não ficarem trombeteando, anunciando aquilo que vocês fazem pelos outros, buscando reconhecimento pelos feitos de vocês. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar atrás do aplauso humano. Então, se você quiser vencer a vanglória, o que você precisa é simplesmente buscar, começar a fazer o exercício de quando você fizer uma boa ação, guarda para você. É difícil às vezes. É difícil. Num mundo como o nosso, onde, eu repito, somos valorizados por aquilo que fazemos, a gente está sempre querendo reconhecimento do outro. Mas faça e guarde. Faça e guarde. Descanse na certeza de que o teu Deus está vendo aquilo que você faz. Agora, olha que coisa interessante. Não anunciando também para nós mesmos as nossas boas ações. Já percebeu isso? Olha só o verso 13 que nos diz. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Sabe o que Jesus está dizendo? Cuidado, para que você não fique remoendo dentro de você mesmo aquilo que você fez. Porque a vanglória, até antes de ser anunciada para fora, sem o desejo de anunciar para fora, ela é algo que nós vamos remoendo dentro da gente. Olha como eu sou bom. Pô, cara, tu é um cara bacana, hein? Pô, cara, você deu 50 contas ali pro cara, bicho, tu deu 100 prata pro cara, você é um cara bom, cara. Olha, aí você começa a se achar bom. E a vanglória começa a nascer numa atitude interna, onde a tua mão esquerda começa a saber o que a direita está fazendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: cuidado, não anuncie para você mesmo, que nem a tua mão esquerda saiba o que a tua mão direita fez. Sabe por quê? Porque você começa assim a ser dominado por esse sentimento que é contrário à humildade tão anunciada nas Escrituras Sagradas. Irmãos, começa aqui, ó. Antes mesmo, como eu falei para você, de anunciar para fora. É aqui. Isso é muito sutil. Muito sutil. Porque nós acabamos nos achando pessoas boas demais. E quando nós nos achamos pessoas boas demais, lá pelas tantas, num nível muito mais elevado, a gente começa a achar que nós não precisamos sequer de Jesus, da graça dele. Eu sou bom. Eu me basto.
meu caráter é ilibado, eu sou competente, eu sou honesto, e você começa a assumir uma postura messiânica de bondade na sua vida, e você começa a anular a graça de Deus, aquilo que Deus fez por você. Então, cuidado. E uma forma de você vencer a vanglória é não anunciando para você mesmo as suas boas ações. Mas você também desenvolve a vanglória desenvolvendo a devocionalidade secreta, que é a devocionalidade do quarto. Olha só, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para onde? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensa. Olha que coisa linda a gente está dizendo. Ao invés de ir para a praça pública para ser visto por todos, para mostrar que você é espiritual, para mostrar que você ora bem, ó, amantíssimo Deus, o cara imposta a voz, né? Faz a oração. E isso é interessante porque acaba gerando uma geração, né? Produzindo uma geração de pessoas que acham que não sabem orar. Porque elas veem a referência do sujeito que imposta a voz, fala bonito, né? Mexe com as palavras em público, aí acaba gerando pessoas, pô, mas eu não sei orar como aquela pessoa, então não vou orar em público. E não se iludam. Tem um monte de gente que não ora em público porque não ora tão bonito quanto aquele irmão que imposta a voz. E um monte de gente vai se acovardando, vai se intimidando e acaba não vivendo a ousadia de orar em público por conta disso. Agora, queridos, Jesus está falando, você vai orar, nada contra a oração em público, que era costume lá da época, né? Mas se isso está tomando teu coração e fazendo você se olhar, cuidado. Jesus está falando, olha, vai para o teu quarto, desenvolva a devocionalidade secreta, como um dos pais da igreja, não me lembro agora, disse, ore para a plateia de um, faça coisas para a plateia de um, que é o próprio Senhor. Às vezes a gente quer tanto plateia, né? A gente esquece que a coisa mais importante é saber que Deus está vendo a gente. Amém. Que Deus está se alegrando com os nossos feitos, que o nome de Deus está sendo glorificado, batendo o que a gente está fazendo. E Jesus fala, vá para o teu quarto, meu filho, tranca a tua porta para você não ser incomodado, e ora ao Pai em secreto, na intimidade, sabe, no lugar onde você tem total liberdade de você rasgar teu coração, de ser quem você é. Porque a oração da praça é a oração para impressionar. A oração do quarto é a oração da fragilidade. É a oração de derramar o coração. É a oração que você para e fala para Deus quem você é. Fala dos teus pecados. Na praça você não conversa pecado. O que vão dizer de mim? Na praça você só fala de glória. Você não fala de fracasso. Mas é no quarto, na devocionalidade secreta, que eu rasgo o coração, que eu choro, que eu busco a Deus, que eu falo dos meus dramas pessoais, que eu clamo a Deus, que eu falo das minhas mazelas. Meu Deus, quer vencer a vanglória? Desenvolva a devocionalidade secreta. Quer vencer a vanglória? Jejue se você quer jejuar sem estardalhaço. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Não tem mais nada para receber. O aplauso lhes é suficiente. Ao jejuar, arrume o cabelo. No meu caso não dá, né? Arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que mais uma vez, que vem em secreto, e seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Que coisa maravilhosa. Saber que existe um Deus que me recompensa por aquilo que eu faço. Não é pecado buscar a recompensa de Deus. Não é pecado fazer coisas para Deus, esperar que Deus me recompense. Não é pecado. O próprio Senhor Jesus mandou eu fazer. Então eu posso fazer com toda tranquilidade. Agora, o que é pecado é fazer para o outro me reconhecer, para o outro me valorizar e buscar ter valor a partir disso. Agora, fechando essa mensagem, 3 coisas importantes e que não podemos esquecer. Primeira delas, você e eu temos valor para Deus
independente da nossa performance. Meu irmão, não importa o que você faz, não importa se você ganha dinheiro, se você não ganha, não importa se você fala bem, não importa se você é o cara, se você é a cara, o que importa é que Deus te ama. O que importa é que Deus te conhece. O que importa é que você tem valor para Deus. E aí, aquele ditado que eu queria lembrar é o ditado puritano que diz: viva para a plateia de um. E esse um é por letra maiúscula porque é o nosso próprio Deus. Não precisa, você não precisa do valor de ninguém. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você não precisa fazer coisas para ser amado, para ser respeitado, para ser admirado. O que você precisa é saber que o teu Deus te ama incondicionalmente. Acerte ou erre, vença ou perca, Deus te ama, porque Deus é amor, e o amor de Deus alcança você incondicionalmente, independente do que você faça ou deixe de fazer. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 5, fala assim: não que possamos, deixa eu, aqui, cadê? Opa, fugiu aqui. Eu não coloquei aqui o texto. Alguém acha pra gente, por gentileza? Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 5, alguém pode achar? Segundo aos Coríntios 3, 5, achei que tinha isso aqui na projeção, não tem, tá? Isso. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É esse? Isso. Segundo aos Coríntios 3, 5, né? 3, 5. Isso, pode ler. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Não que sejamos capazes, a nossa capacidade vem de Deus. O meu valor está em ser conhecido por Deus, em ser amado por Deus, e a certeza que eu posso ter é que tudo o que eu fizer, eu só posso fazer por conta da capacidade que Deus me dá. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Vaso de barro sendo cheio do óleo do Senhor. Vaso de barro que nós somos, usados pelas mãos de um Deus gracioso e misericordioso, que apesar da nossa fragilidade, nos usa para cumprir os seus propósitos. Que coisa maravilhosa. Então, você tem valor para Deus. Não estou dizendo que você não tem que fazer coisas, crescer, buscar realizar, fazer feitos e realizar coisas boas diante de Deus, enfim. Mas o que você precisa entender é que independe disso, o amor de Deus por você. Deus te ama incondicionalmente. Uma outra coisa que você não pode esquecer é que o reino de Deus é o único lugar onde encontramos verdadeira paz. Irmãos, não adianta. Não existe paz fora do reino de Deus. Sabe qual é o problema da admiração? O problema da admiração é que ela me enche, ela me preenche, até eu ser reconhecido de novo. Porque é o seguinte, se hoje eu sou reconhecido e admirado, isso me preenche. Mas se amanhã a admiração não vem, eu me esvazio, eu me entristeço, eu me angustio. E eu fico assim como uma adicto depende da próxima dose para poder se sentir bem. Eu fico na dependência de uma nova admiração para continuar no topo. Então, se eu não sou reconhecido, se eu não sou, se as pessoas não me reconhecem aquilo que eu faço, é suficiente para eu tomar uma furada aqui, ó, e a minha bola murchar, e eu ficar mal. Então, o reino de Deus é o único lugar onde encontramos a verdadeira paz. Se você quer paz verdadeira, você não precisa fazer coisas para encontrar essa paz. O que você precisa é descansar nos braços do Rei Jesus, o Senhor Jesus. O que você precisa é esperar nele. O que você precisa é descansar nas promessas dele, sabedor de que a verdadeira paz vem quando nós estamos nos braços do Pai. Uma frase de Agostinho, Santo Agostinho, como é conhecido, que eu gosto muito: fomos criados para ti. Nosso coração é inquieto, ó Deus, até encontrar descanso em ti. Amém. Ter paz só em Jesus. Verdadeira paz só em Jesus. Em último lugar, a última coisa que você precisa se lembrar, você não pode se esquecer,
mesmo depois de termos feito tudo, somos apenas servos inúteis. Abra alguém para mim, por gentileza, Lucas capítulo 17, verso 10. Somos servos inúteis. Somos servos inúteis, apesar de fazermos tantas coisas. Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizermos tudo que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém. Essa palavra não é para nos destruir, essa palavra não é para nos humilhar, essa palavra de Lucas 17, 10, simplesmente ela existe aqui para que eu e você entendamos que o nosso valor não está naquilo que a gente faz, mesmo nas coisas feitas para Deus. Nós somos servos, servos que precisam da misericórdia de Deus, servos que precisam da bondade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa nessa noite entender que Deus, Ele é Senhor, Deus é soberano, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, nós somos e fazemos para Deus. Amém. E tudo que nós precisamos é que Ele reconheça aquilo que a gente pode fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém?